Fala aí, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Professor Gustavo Rodrigues em mais um vídeo sobre segurança e saúde no trabalho. Hoje nós vamos falar sobre as responsabilidades do empregador quando o assunto é SST, Segurança e Saúde no Trabalho. E isso com base lá nos itens da NR1, norma regulamentadora que trata sobre as disposições gerais e o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, vem comigo nesse vídeo. É isso aí, meu amigo, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de ativar o sininho das notificações. Lembre também, não se esqueça que toda terça-feira, 10 horas da manhã, nós temos uma live exclusiva sobre segurança e saúde no trabalho. Esse é o meu compromisso com você que nos acompanha aqui pela NIT Treinamentos. Então, como eu falei para vocês, a NR1 ela trata sobre disposições gerais relativas às normas, as NRs que tratam sobre segurança e saúde no trabalho. Essa NR trata sobre disposições gerais e também sobre o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Tem um item muito importante dessa norma que vai tratar sobre o que? As responsabilidades do empregador com relação às NRs. E o item 1.4.1 da NR1 diz o seguinte, que cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais, regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Então, aquilo que está na lei, os regulamentos, as disposições legais e regulamentares, as normas regulamentadoras sobre segurança e saúde no trabalho, é de obrigação, sim, do empregador, de observar, de cumprir, então, esses dispositivos legais. Outra coisa importante que é responsabilidade do empregador é que ele deve informar os seus trabalhadores sobre os riscos existentes no local de trabalho. Isso mesmo, imagina aí um empregador que contrata os empregados e submete esses empregados a determinada atividade e essas atividades elas trazem algum determinado risco à saúde ou à integridade física desse trabalhador. E isso aí é responsabilidade da empresa que comunique, que mostre quais são os riscos existentes naquele ambiente de trabalho. E como é que o empregador faz isso? Através dos treinamentos de prevenção, de conscientização aí a acidentes e doenças no ambiente de trabalho. É muito comum e é obrigatório que todo empregador submeta o seu trabalhador a um treinamento de integração, treinamento admissional, para que esse trabalhador ele conheça o ambiente de trabalho, conheça as atividades, as regras da empresa, quais são os equipamentos de proteção individual que esse trabalhador ele deve utilizar e aí também informar os riscos existentes no ambiente de trabalho. O empregador ele também deve informar os trabalhadores quais são as medidas de prevenção que estão sendo adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir os riscos do ambiente de trabalho. Lembrando mais uma vez, isso dentro lá do treinamento ou através de algum cartaz, através de algum panfleto ou uma comunicação que seja efetiva mostrando ao trabalhador quais são as medidas que a empresa ela tem tomado para eliminar ou diminuir, reduzir esses tais riscos ambientais. E também o empregador ele deve informar o resultado dos exames médicos e os exames complementares de diagnósticos aos quais os trabalhadores forem submetidos. Então, isso é obrigação da empresa e é um direito do trabalhador saber qual foi o resultado daquele exame a qual ele foi submetido. Inclusive, o empregador ele tem que disponibilizar uma cópia do ASO para o trabalhador, o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. Tá bom? Então, se liga aí, preste atenção nessas dicas. Outro ponto importante que deve ser informado aos trabalhadores são os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Então, imagina que na empresa existe lá o risco de exposição a ruído. E aí a empresa faz a avaliação ambiental de exposição ao ruído
E aí o trabalhador ele tem que ser informado sobre os resultados dessas avaliações. Como que ficou essa exposição? Se está acima do nível de ação, se está acima do limite de tolerância, até para justificar qual é a medida de prevenção que o empregador ele vai trazer para reduzir ou eliminar a exposição de determinado risco. Usei como exemplo o ruído, mas pode ser a exposição a um risco químico ou a exposição a um risco biológico ou a qualquer outro risco mecânico de acidente ou risco ergonômico. Isso precisa sim aí ser informado ao trabalhador. Lembrando, esse item agora sobre as avaliações ambientais, ou seja, aqueles riscos que devem ser avaliados de forma quantitativa. Outra coisa que é de responsabilidade do empregador e que é importantíssimo é que ele deve elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Então, essa ordem de serviço, que é um documento de SST importantíssimo, que deve ser elaborado pela empresa, ele deve sim trazer ali as informações, mais uma vez, sobre os riscos, sobre as medidas de prevenção, quais são os procedimentos que o trabalhador ele deve adotar, quais são os EPIs que ele deve utilizar. Isso deve constar nessa ordem de serviço, que infelizmente muitas empresas não elaboram, mas que devem ser elaboradas de forma obrigatória, que inclusive está aqui no texto normativo, na NR1, tá bom? Então, observa aí esse item também. Outra coisa, permitir que os representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Então, o empregador também tem que permitir que as representações aí coletivas, sindicais, também possam acompanhar aí a fiscalização dos preceitos legais nas empresas. Outra coisa que é importante, que trata também lá na NR1 sobre as responsabilidades do empregador, determinar procedimentos que devem ser adotados em casos de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Então, a empresa precisa determinar um procedimento, precisa criar um procedimento de análise, de uma tratativa, para que possa se estudar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho, para que isso seja eliminado, para que não aconteça novamente. Então, se faz necessário determinar procedimentos aí para evitar acidentes e doenças no ambiente de trabalho. Outra coisa, disponibilizar à expensão do trabalho todas as informações relativas ao trabalho. Então, sempre que a fiscalização solicitar alguma documentação, algum programa ou laudo de segurança e saúde no trabalho, o empregador ele é obrigado a disponibilizar isso para a fiscalização. Também deve implementar medidas de prevenção, ouvindo os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então, vou trazer aqui uma ordem de prioridade de medidas de prevenção que devem ser implementadas dentro da empresa, e isso é responsabilidade do empregador. Lembrando, devendo ouvir os trabalhadores, porque os trabalhadores é quem estão expostos de fato ao risco, que estão colocando a mão na massa, e é importante ouvi-los também, porque muitas das vezes o empregador, a empresa não identifica determinadas situações que o trabalhador em si consegue identificar. Inclusive é importante envolver o SESMIT, o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho, e a CIPA nessas ações também aí de implementação das medidas de prevenção, até porque é o próprio SESMIT quem vai ficar responsabilizado de estar direcionando, de estar, na verdade, executando essas ações ou trazendo as orientações para o empregador com relação à prevenção de SST dentro das empresas. Então, a hierarquia ela é o seguinte: primeiro, eliminar os fatores de risco. Então, tem que ser priorizado isso, tentar eliminar os fatores de riscos, eliminação e controle dos fatores de riscos com a adoção de medidas de proteção coletiva. Então, percebe, primeiro eu tento eliminar o risco, depois eu tento implantar uma medida de proteção coletiva, um EPC, um equipamento de proteção coletiva. Terceiro, minimização dos controles dos fatores com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Então, com medidas administrativas, tentar reduzir exposição ou eliminação de determinados
riscos e, por último, a adoção de medidas de proteção individual. Perceba aqui que na hierarquia de prioridades, com relação à implementação de medidas de prevenção, o empregador primeiro ele tem que observar, tentar eliminar o fator de risco, depois utilizar equipamentos de proteção coletiva, depois ações ou medidas administrativas ou de organização no trabalho e, por último, medidas de proteção individual, ou seja, o estabelecimento, o uso de equipamentos de proteção individual. Então fica por último, se não tiver jeito de estabelecer essas medidas anteriores, é que você vai indicar o uso dos equipamentos de proteção individual. Percebemos aqui aí várias obrigações com relação ao empregador na implementação das medidas de prevenção de segurança no trabalho e que são importantes, devem ser observadas para que assim você possa implementar as medidas para garantir prevenção e saúde no ambiente de trabalho. Então, observe sempre os preceitos legais e a nova NR1 traz aí essas responsabilidades do empregador quando a questão é segurança e saúde no trabalho. É isso aí, meu amigo, minha amiga, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo o teu comentário, deixa também o like e aqui se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E não se esqueça que toda terça-feira às 10 horas da manhã temos um encontro marcado aqui com uma live de segurança e saúde no trabalho. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.